Hoje eu quero trazer uma palavra aos vossos corações. Eu quero ser bem rápido naquilo que vou falar. As pessoas estão eufóricas, as pessoas ficam eufóricas. É um momento onde há muita lucratividade no mês de maio, de março. Por quê, pastor José? Porque é um momento onde as pessoas querem, de uma forma ou de outra, ganhar um pouquinho de vendendo o quê? Chocolate. E as pessoas ensinam para os seus filhos que Páscoa é coelhinho. Os pais ensinam para os seus filhos que Páscoa é presentear um ao outro com chocolate. E o mercado, ele fica aquecido nesse momento. Quem tem comércio, aquece. Sabe por quê? Porque são muitas vendas, todo mundo, a minha filha, pai, eu quero chocolate. Pai, eu quero o ovo da Kinder Ovo, eu quero isso daqui. Os filhos começam de uma forma incessante pedindo o quê? Chocolate pelos pais. Mas você sabe, hoje eu vim aqui para poder falar para vocês a verdade da Páscoa. O que é a Páscoa para o cristão? E o que ela simboliza para mim e para você? Quem sabe você foi criado diante de uma mentira, e quando chega no mês, nesse mês, você fica desesperado em poder comprar um ovinho da Páscoa para o teu filho. Você fica desesperado em dar um chocolate para o teu filho. Mas você sabe, essa não é a verdadeira verdade da Páscoa. Você sabe? No Velho Testamento, havia 3 festas principais e muito importantes para o povo judeu, a saber, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Dessas 3 festas, a principal festa era a festa da Páscoa. Por quê, pastor José? Porque ela rememora a saída do povo de Deus do Egito. Portanto, a Páscoa é a principal festa do calendário judaico. E talvez você possa até me perguntar, mas por que, pastor? Porque a Páscoa, ela marca a libertação do povo judeu do Egito, depois de 430 anos de escravidão. Foram 430 anos que o povo viveu o quê? Escravizados. Eles não tinham direito de nada. E foi nesse tempo que o povo começou a clamar por socorro, que o povo não suportava mais as afrontas e os maltratos de Faraó. Foi então que o Senhor levantou Moisés com mão forte, para que pudesse tirar o povo do Egito. E muito embora, você sabe, o mundo comemora uma Páscoa sem saber qual é o verdadeiro significado. Mas você sabe, nós sabemos que tudo o que há no Velho Testamento aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero ler um texto, e esse texto mostra o verdadeiro sentido da Páscoa, mas eu não vou falar em cima dele. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de ressurreição. Se fosse para nós darmos hoje um feliz dia da Páscoa, eu poderia dizer para você hoje, feliz dia da ressurreição, porque é a ressurreição que nos trouxe vida. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Eu estou dando aqui para você a verdade da Páscoa, da onde surgiu a Páscoa. Êxodo capítulo de número 12 e versículo de número 1 ao 14, que nos diz bem assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a cada casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme a cada um puder comer. Por aí
calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Você sabe, este aqui é o verdadeiro sentido da Páscoa. É o Senhor de fato trazendo o quê? Libertação a um povo que vivia de uma forma sofrida. E tudo isso aqui está apontando para quem, pastor Josié? Tudo isso aqui estava apontando para o meu Cristo. Da mesma forma que um cordeiro precisava ser imolado, um cordeiro que não deveria ter mancha, um cordeiro puro, um cordeiro inocente. Você imagina você trazendo um cordeiro para dentro de casa, colocando o cordeiro para poder conviver com a sua família, e depois que os meninos estão todos ali, habitualizados com aquele cordeiro, era o momento de você sacrificar o cordeiro. Assim também foi com o meu Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor Jesus Cristo, Ele foi sacrificado. O meu Senhor Jesus Cristo, Ele foi morto na cruz do Calvário, para poder trazer vida e vida em abundância sobre a tua vida. A palavra de Deus nos diz que o povo hebreu, ele deveria comer aquele cordeiro com as sandálias nos pés. Sabe por quê? Porque eles estavam prestes a serem libertos de todo o jugo. Eles seriam libertos de todos os maltratos. Foram 430 anos eles carregando feno, construindo pirâmides, trabalhando para Faraó. Mas o Senhor do céu, Ele colocou um basta, e trouxe liberdade e libertação sobre aquele povo. Eu quero dizer para você, assim também era eu e você. O Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza o diabo. Moisés simboliza Jesus de Nazaré. E da mesma forma que Deus usou Moisés para trazer libertação sobre o povo hebreu, eu quero dizer para você, Jesus na cruz do Calvário também trouxe libertação sobre a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês com a breve palavra
o segredo da ressurreição. Porque talvez você não consegue contemplar aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Você tem esse dia como se fosse qualquer dia. Não, ele está falando que esse dia aqui tem que ser um memorial, pastor Ricardo. É um memorial para mim e para você, perante aquilo que aconteceu. E as pessoas, elas não têm a revelação do que foi que aconteceu naquela cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que a espinha dorsal do cristianismo é a ressurreição. A ressurreição é a espinha dorsal. E eu quero compartilhar isso com você. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 16 e 19, que nos diz bem assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não haveria sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. O que seria da minha vida, o que seria da tua vida se Jesus não tivesse ressuscitado? As pessoas, elas não param para pensar nisso. Existem coisas, irmãos, na Bíblia que nós precisamos relembrá-las. Existem coisas na Bíblia que nós precisamos meditar nelas. Você sabe por que é que você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite pela ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, você não teria vida. Se Cristo não tivesse ressurgido, nós ainda estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos debaixo da morte. Agora que Cristo ressuscitou, eu tenho uma boa notícia para te dizer nessa noite. Nós estamos em Cristo Jesus. Você foi inserido em Cristo através da sua ressurreição. Por meio da cruz, Cristo tirou todos os nossos pecados. Pastor, como foi que os pecados foram retirados da minha vida? Foi através da cruz de Cristo. Naquela cruz foram pregados todos os seus pecados. E talvez você olhe para mim e diga bem assim: pastor, aquilo que eu fiz é imperdoável. O senhor não tem noção, pastor, o que foi que eu fiz no verão passado? Eu não sei e nem quero saber. Mas se tão somente tu confessares a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, Ele tem poder para poder perdoar todos os vossos pecados. É a cruz de Cristo que vos perdoa. Agora, por meio da ressurreição, Deus te deu uma nova vida. Entenda de uma vez por todas. Na cruz foram cravados todos os seus pecados. E através da ressurreição de Cristo, Ele te deu uma nova vida. Aquilo que homem nenhum poderia fazer, Ele fez. A ressurreição é o centro do Evangelho. Talvez você esteja me perguntando: pastor, qual que é o centro do Evangelho? O centro do Evangelho é a ressurreição.
Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e sem sentido. O que seria das nossas vidas se Cristo tivesse ressuscitado? Isso aqui seria tudo balela. Isso aqui seria conversa fiada. Isso aqui seria conversa para boi dormir. Não teria sentido você estar sentado aqui nessa noite. Só que o mundo lá fora, eles não têm essa revelação daquilo que aconteceu na ressurreição de Cristo. E é por isso que eles não conseguem se apropriar do quê? Dessa vida de Deus. Você sabe? Por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo. A palavra de Deus diz bem assim, Apocalipse, capítulo de número 1, e versículo de número 17 ao 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É através disso, é disso que eu estou falando para você aqui nessa noite. E Ele está dizendo para você: por que é que você está temendo? Amar, por que é que você está tão abatido? Eu sou o primeiro, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, eu morri por você, eu carreguei todos os seus pecados e todas as suas dores na cruz do Calvário, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eis que eu estou com a chave da morte e do inferno sobre a minha mão, e não tem ninguém que possa te tirar das minhas mãos, porque eu sou o teu Deus. Ei, ninguém pode te arrebatar, ninguém pode te tirar das mãos dele mais. Ninguém. Essa é a verdade do Evangelho que não te contaram. Atos capítulo de número 2, e versículo de número 23 a 24, diz bem assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Foi ele que rompeu todos os grilhões da morte. A palavra de Deus nos diz que o Senhor ressuscitou. Para quê, pastor José? Para nos trazer o que? Justificação sobre as nossas vidas. Paulo, em Romanos, capítulo de número 4, e versículo de número 25, ele nos diz que o Senhor foi entregue pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões, mas você sabe, ele ressuscitou para nossa justificação. Ele foi entregue para quê? Por quê? Porque você transgrediu. Você é um transgressor. Você transgrediu a lei. Você era um pé de pecadeiro. Você praticava pecados compulsivamente. Mas ele veio pelas suas transgressões. Mas quando ele ressuscita, ele te justifica. Tetelestai, está consumado. Sobre a sua vida não tem mais nenhum tipo de condenação. Você foi justificado, e hoje você é justo, não porque você faz obra de justiça, porque tem pessoa que ela acha que ela é justa. Aqui que eu fico indignado, pastor Aguimar, porque ela acha que ela é tão certinha, ela faz as coisas dela tão certinha, filha, que ela acha que ela é justificada pelas obras dela. Nós não somos justificados e nem somos justos pelas nossas obras.
Mas nós somos justificados e somos justos, porque Ele ressuscitou. Sabe? Quando você mata uma pessoa, quando uma pessoa tem um crime, ela comete um crime, ela pode cumprir a pena que for. Ela cumpre a pena, e ela vai cumprir a pena com louvor. Todas as vezes que bater no computador o nome daquela pessoa, sabe o que vai acontecer? O nome daquela pessoa vai estar lá. O nome daquela pessoa vai estar lá. Nunca, Marcela, o nome dela vai ser retirado. Você sabe quando que o nome é apagado? Quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, com ela morre todos os seus delitos, morre tudo. E só há justificação se alguém morre e ressuscita. Eu quero dizer para você, quando você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Não tem mais como puxar. Eu vou falar aqui a tua capivara. Na sua capivara está escrito bem assim: justo, justificado. Ninguém mais tem o poder para levantar o dedo e te apontar nada. Sabe por quê? Porque você foi justificado quando Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou. Ele está vivo. É por isso que vocês precisam entender o verdadeiro sentido da ressurreição. Quando Ele ressuscita, Ele está dizendo assim: eu estou tomando a tua vida velha, onde você pecou, onde você não valia nada, e eu estou te dando a minha vida. Seja justo, não pela tua justiça, mas pela justiça que há em mim. É por isso que as pessoas não conseguem entender o Evangelho. Os doutos não conseguem entender o Evangelho. Isso aqui pira os doutos. Sabe por quê? Porque só a ressurreição tem poder para gerar vida, e vida em abundância sobre a sua vida. Você sabe? Quando alguém vem e paga uma dívida, talvez que você estava devendo, e essa pessoa não volta para dizer que ela pagou, sabe, sempre você vai ficar questionando: se eu estou devendo para o Ricardo, eu devo para o Ricardo 100 mil reais, mas aí vem o João, sem eu saber, e paga o Ricardo esses 100 mil reais. Só que ninguém falou para mim que o João pagou. O que vai acontecer todos os dias, Júlia? Eu vou tentar me esquivar. Eu vou tentar todas as vezes me esquivar do Ricardo. Sabe por quê? Porque tem uma dívida de 100 mil reais com ele. Mas quando Jesus ressuscita, Ele vem para dizer para você: eu paguei a sua dívida, está paga. Eu paguei a sua dívida, está paga. Aquilo que ninguém podia fazer, eu fiz por você. Eu fiz por você. Eu paguei. Eu rasguei a cédula que era tua. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E aí, Ricardo? O pagamento é válido. Ele não só me pagou 100 mil reais, mas Ele pagou com juros e correção monetária. Eu aceito o pagamento do João. E quando Jesus vem, Jesus ressuscita, o Pai está dizendo bem assim: eu aceito o sacrifício dele. Eu aceito o sacrifício de Jesus, é perfeito. A sua conta está paga, tu não me deve mais nada. Por que é que você anda com tanto temor no seu coração? Olha o que o texto de Romanos, capítulo de número 10, e versículo de número 9 ao 10 nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O que você tem que fazer? Abra a tua boca. Abra a tua boca e confesse Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Quem? Jesus. Você tem que crer. Crer que Deus ressuscitou quem? Jesus de Nazaré. Porque se você não crê nessa verdade, você não pode receber a conta paga sobre a sua vida.
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que ele está dizendo para você? Você será salvo. Mas você precisa crer. O Senhor, Ele ressuscitou para ser o quê? A nossa vida. Diga para essa pessoa que está do teu lado, fala assim: meu irmão, quando Jesus, Ele ressuscita, Ele ressuscitou para que você possa ter a vida dEle sobre a sua vida. Você está entendendo ou está muito difícil? Você está entendendo ou está muito difícil? Antes da encarnação, não havia qualquer elemento humano em Deus, e nem qualquer elemento divino no homem. Talvez você possa me falar: mas pastor, existiu encarnação? Lógico que existiu. Deus, Ele se fez o quê? Emanuel. Não apenas presente, mas introduzindo no meio da humanidade. Ele teve que vir aqui nessa terra. Ele veio para habitar no nosso meio. Deus se fez homem. E eu quero que você escreva isso daí. Se você tiver uma caneta, você escreve, porque isso aqui tem que trazer revelação ao teu coração. A encarnação é Deus vindo ao homem. É Deus deixando toda a sua glória e vindo ao homem. Isso é encarnação. Mas a ressurreição é o homem indo para Deus, entrando em Deus. Como que é isso, pastor? É o divino, é o Todo-Poderoso, deixando toda a sua glória e vindo habitar no nosso meio, através de quem? Jesus de Nazaré. Mas agora, a ressurreição é o quê? É o homem indo para Deus, num lugar onde que ele nunca podia, porque ele perdeu isso lá no Jardim do Éden. O homem perdeu isso no Jardim do Éden. Mas quando Jesus, ele ressuscita, ele conduz o homem à situação de origem, Deus habitando dentro do homem. Olha o que nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo agora, em Efésios, capítulo de número 2, eu já vou ter que terminar minha mensagem, meu pai. Abra a tua Bíblia comigo, e essa verdade, ela não pode sair do teu coração. Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, olha o que nos diz. Eu preciso falar dessa verdade aqui da ressurreição para você, porque o homem só pôde chegar aos céus através do quê? Dessa ressurreição. A porta que foi aberta para o homem novamente foi a ressurreição de Cristo, porque se Cristo não tivesse ressurreto dentre os mortos, isso não seria acessível para homem nenhum. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 ao 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, você estava morto, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso aqui parece loucura, sabe por quê? Porque se você não acreditar, se você não crê na ressurreição de Cristo, você não pode crer que você é uma nova criatura, que você é um novo homem. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos sepultados com Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. E nós ressuscitamos com Cristo. Porque se você não crê nisso que vos prego, que Jesus não ressuscitou, e que Ele não carregou
os seus pecados, eu quero dizer para você, você não tem a vida de Deus sobre a sua vida. E você não vê as igrejas pregando essas ministrações nos domingos, você ouve isso? É fogo. Palavras de autoajuda, afagar o ego, afagar a alma, não. Eu estou pregando aqui palavra de Deus que vai transformar de dentro para fora a sua vida, para que você nunca mais possa ser o mesmo homem. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, a saber, Jesus de Nazaré, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, você não entendeu onde você está sentado agora? O Josias pode estar até aqui de pé na sua frente, mas eu sei onde que eu estou assentado nesse exato momento. É por isso que muitas vezes, quando nós passamos por um momento de tribulação, isso não deve nos tirar o foco. Eu estava com a Márcia aqui no domingo. No domingo, o Senhor nos moveu para ir lá na Unimed, para poder orar para poder batizar a Laura. E nós fomos lá no domingo e batizamos a Laura. Na terça-feira, ela veio a descansar. E você sabe qual é a minha alegria no meu coração? Que ela morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, e muito em breve nós vamos poder ver a nossa irmã Laura nas mansões celestiais. Ei, o que você não consegue entender, meu irmão, que você pensa que é só isso aqui. Se a nossa vida, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se a nossa vida só foi isso daqui, isso é terrível demais. A nossa vida não pode ser apenas para ganhar dinheiro. A nossa vida não pode ser apenas para poder andar no carro do ano. A nossa vida não é apenas isso daqui, não. Você tem que entender que a nossa vida é muito além do que isso que nós estamos vendo aqui. Você tem que entender essa verdade. O Senhor precisa trazer revelação ao seu coração. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você sabe? Porque pela graça de Deus vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, não pela tua performance, não por aquilo que você faz, não, para que ninguém se glorie, não. A graça de Deus te alcançou. Sabe por quê que ela te alcançou? Porque Jesus morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou, e Ele colocou a vida dele, o zoe dele está dentro de você agora. E a palavra de Deus está me dizendo que eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, e que Ele já colocou todos os inimigos debaixo do estrado do meu pé. E por que é que você está temendo? E por que é que você está com medo do quê? Do quê? Ah, meu irmão, essa palavra ferve no meu coração, porque não é altura, não é profundidade, não é morte, não é enfermidade, nada, 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 nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Nada, nada pode te separar, nada pode te arrancar da mão dele. Eu vim aqui para dizer essa verdade. Páscoa não é ovinho, Páscoa não é chocolate, rei. Páscoa é a ressurreição. É Ele colocando a vida dele dentro de você. Ah, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Ele não poderia apenas te salvar, não. Ele não queria apenas te livrar do inferno, não. Não. Ele não queria apenas isso, mas Ele não apenas te salvou do inferno, Ele perdoou todas as suas dívidas, mas Ele colocou o zoe dele, a vida dele dentro de você.
A morte não pode deter o meu Jesus. O pecado não pode deter o meu Jesus. Sabe por quê? Porque Ele rompeu todos os grilhões, tudo aquilo que Ele prendia. Ele rompeu tudo aquilo que era possível. Ele rompeu apenas para poder te dar vida, e vida, e vida em abundância. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você: a ressurreição do Senhor é um sinal, é a garantia que nós também ressuscitamos com Ele. Jesus, Ele já era filho de Deus antes da ressurreição, mas a ressurreição não era para Ele, mas a ressurreição era para mim e para você, humano, nos tornarmos como Ele, nos assentar com Ele nas regiões celestiais. O livro de Romanos, capítulo de número 1 e versículo 4, nos diz assim: e se foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi designado. Você foi designado a saber ser filho de Deus. Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Sabe? Alguém precisava morrer, pastora Guimar. E esse alguém que precisava morrer, precisava ser santo. Esse alguém que precisava morrer não podia ter pecado. Para que pudesse haver ressurreição, essa pessoa que deveria morrer, não deveria ter pecado. E com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Com Ele nós morremos, e com Ele nós ressuscitamos para poder viver uma vida plena na face dessa terra. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite. Eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas adversidades. Eu não sei o que é que está tentando te abater, porque te abate, ó minha alma. Espera em Deus, porque eu o louvarei. Ei! A maior alegria do teu coração deveria ser essa. Se você tombasse agora, a vida de Deus está em você. Deus está em você. É porque Ele vive que você pode crer no amanhã. É por isso que nós cantamos essa canção. Porque Ele vive, eu posso crer no novo amanhã. Porque Ele está em mim e eu estou nele. Houve uma troca. Ele pegou os meus pecados, colocou na cruz. E quando Ele ressuscita, Ele pega a divindade e coloca dentro de mim. Ei, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, tira. A palavra de Deus nos diz que Deus começou a falar com Moisés em cima de um monte. E quando ele está em cima daquele monte, Deus fala bem assim para ele: ei, tira as alpargatas do teu pé, Moisés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Sabe quantas pessoas já havia subido naquele monte? Muitas pessoas. Aquele lugar nunca foi santo. Aquele lugar nunca foi santo. Mas quando o santo desce e começa a pegar fogo, e quando começa a pegar fogo na sarça, aquele lugar se torna santo, porque o Todo-Poderoso está naquele lugar. E ele disse bem assim: antes eu habitava dentro de uma caixa. A caixa simbolizava a arca da aliança, simbolizava a presença dele. E ele falou bem assim: eu não habito mais em prédios, em templos, em arcas feitas por mãos de homem. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele está dizendo: ei, agora eu habito dentro de você. E aonde você chegar, o lugar é santo, porque o santo está dentro de você. Aonde você pisar a sola dos pés, o santo está com você. Ei, você não precisa mais tirar a sandália, não, porque o santo todo-poderoso habita dentro de você. Ei, essa é a verdade do Evangelho, irmão. A ressurreição de Cristo trouxe o zoe de Deus,
a vida de Deus dentro de você. E por que você está de cabeça baixa? Por que você está assim preocupado, angustiado? Como que vai ser o meu mês de abril? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que a minha esposa vai me largar? Será que... Não, para. Se tão somente tu creres com teu coração e confessar com a boca, essa é a maior dádiva que o ser humano pode receber. O que, pastor José? A salvação. O que nós vamos fazer agora nesses 21 dias? Sabe o que nós vamos fazer nesses 21 dias, filha? Nós vamos crer com o coração. E nós vamos liberar com a boca. Eu vou crer com o coração que esse lugar aqui vai ficar cheio. Eu já creio que já está faltando cadeira. Já vai começar a multiplicar. Nós vamos fazer o terceiro culto, igual o Doroteu falou. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Eu creio com o coração e confesso com a boca. Você vai crer com o coração e vai confessar com a boca? Pastor, mas eu não estou vendo nada. Traga à existência as coisas que não existem. Traga à existência. Pastor, não existe paz, não existe provisão, não existe. Ei, traga à existência as coisas que não existem. Nós estamos entrando no jejum de portas abertas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu sei que é maior. Colossenses capítulo de número 3 e versículo de número 3 a 4. Porque morreste, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Presta atenção. Porque morreste, e a vossa vida está oculta, está encoberta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. A glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Cristo não é apenas parte da nossa vida, não. Ele é a nossa vida. Nós somos salvos porque Jesus Cristo, Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer que um novo amanhã vai ser diferente para mim e para você. Eu quero que onde você está, você feche os teus olhos. A ressurreição é para que a vida dele esteja sobre a sua vida. Quem sabe até o dia de hoje você tinha vivido a tua vida. A sua vida é uma vida miserável. A sua vida é uma vida cheia de limitação. A sua vida é uma vida cheia de traumas. A sua vida é uma vida que você não consegue nem suportar. Você já pensou até em tirar a sua própria vida, acabar, dar um cabo com a tua própria vida? Sabe por quê? Porque não é a vida que Deus tem preparado para você. A vida que eu estou vos apresentando aqui nessa noite é a vida que você pode receber quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Você não passa mais a viver a sua vida, mas você vai passar a viver a vida dele. E se você tem a vida dele dentro de você, ei, sabe, a paz vai reinar sobre a sua vida. A provisão vai reinar sobre a sua vida. A alegria vai reinar sobre a sua vida. Ei, você não vai ter falta de nada, sabe por quê? Porque você vai viver a vida de Deus.